Bom, então, para apresentar a minha análise do material do livro didático, primeiro, o material ele apresenta a linguagem da charge, tornando possível, então, a gente já trabalhar a capacidade leitora de interação entre texto e leitor, a sua percepção na relação da intertextualidade, também a sua percepção de outras linguagens e a sua elaboração e apreciação estética, tendo em vista que o texto ele tem essa linguagem visual e tem a linguagem sincrética, né, do texto escrito junto com a imagem. Também essa forma escolhida da charge, né, ela tem como tema nessa unidade, a unidade 3, a corrupção, e aí esse tema permite com que os alunos elaborem uma apreciação também a respeito de valores éticos e políticos. Bom, com as questões e atividades dessa sessão, que são intituladas no material como Converse com a Turma, é possível trabalhar então com a capacidade de leitura decodificação, quando a primeira questão trata sobre significado da palavra verba. E isso pode ser desenvolvido com os alunos, então, para refletir sobre o que significa essa palavra e em que contextos pode ser usada, utilizando as charges como um respaldo, como uma base de apoio para essa reflexão. E isso também expande um pouco a nossa análise de imagem das próprias charges que são apresentadas na unidade 3. Na questão a respeito da charge 2, especificamente, do capítulo 1, que tem o nome de Olho na Corrupção, o aluno ele pode trabalhar a capacidade leitora de compreensão, pois faz uso da ativação de conhecimentos prévios para interpretar e julgar o que ocorre na charge. Então, esse agenciamento, né, de saberes que o aluno tem para compreender o que está na charge, especificamente sobre essa temática a respeito da corrupção, ele precisa então resgatar um pouco dessa memória e desse repertório para fazer o exercício de compreensão. Então, ele está fazendo uso dessa capacidade leitora da compreensão. Na sessão de leitura, a gente tem o texto 1, que tem o título 75% dos brasileiros admitem que seriam capazes de cometer irregularidades em cargos públicos. E esse texto ele promove então a oportunidade de trabalharmos com os alunos a capacidade leitora de decodificação, reconhecendo globalmente palavras escritas, ampliando a sacada do olhar do aluno para porções maiores do texto e desenvolvendo maior fluência e rapidez na leitura. Então, o aluno pode trabalhar aí com um texto um pouco mais extenso e fazer essa percepção de palavras, reconhecendo-elas globalmente dentro do texto. Qual é o significado delas, qual é o desempenho delas na construção do que está sendo dito, do discurso, né, os efeitos de sentido de cada palavra dentro do texto. Então, dessa forma, os alunos trabalham essa capacidade leitora da decodificação. Então, dessa forma, a gente passa pela primeira capacidade leitora, que seria a interação entre texto e leitor. Depois a gente passa pela capacidade leitora da decodificação. Depois a gente passa pela capacidade leitora, que seria da compreensão. E, por fim, a gente chega na capacidade leitora de decodificação. E essa é uma proposta minha de como passar por essas capacidades leitoras dentro dessas atividades propostas no material didático que está aqui destacado. Mas também a gente pode inverter a capacidade de leitura que vai ser abordada em outro ponto, invertendo qual é o material que está sendo utilizado, qual é a atividade específica, qual é a charge específica. É tudo uma questão mesmo de qual vai ser a abordagem que a gente vai aplicar. Então é isso. Obrigado.